5 votos para obter poder espiritual. É um livro, um livreto. Livreto que você senta em 1 hora, você lê ele. Mas é algo muito importante e profundo. Porque há um desafio no coração de nós, como cristãos diante do Senhor. Um desafio, e tem que haver esse desafio em nossas vidas, de nós vivermos Cristo todos os dias. Não somente viver na superficialidade do Evangelho, não só viver um Evangelho de oba-oba, mas vivermos de fato aquilo que o Senhor quer para mim e para você. Aonde você estiver, aonde você for plantado, com quem você andar, é importantíssimo entender que ali o Senhor está, desde que você caminhe desse jeito. E esse livreto fala desses 5 votos para obter esse poder espiritual. 5 votos para que você possa mudar o rumo da sua vida cristã. Coisas simples, irmãos, coisas simples e que às vezes passam entre os dedos, que às vezes nós esquecemos. Sabe quando você está cozinhando e de repente na hora que você vai colocar o sal na comida, você olha assim e fala, acabou o sal. É simples, o sal custa R$4, sei lá quanto custa um sal. Faz tempo que a gente não compra, quase não está usando sal em casa. Mas aí você fala, acabou o sal. Mas por causa do simples sal, a comida toda você fala, não dá para comer, não dá. E às vezes por coisas simples, a nossa vida cristã, ela fica desse jeito. Ela desanda. E eu gostaria que você pudesse não somente ouvir, mas fizesse no seu coração um voto com o Senhor. Você e eu estamos aqui não simplesmente para batermos cartão, não simplesmente para passarmos um tempo na igreja, passarmos um tempo dentro da casa do Senhor, ou eu preciso dominicalmente cumprir o meu ritual. Não é isso. Nós estamos aqui porque temos um objetivo. Entendemos que Ele é Senhor, e sendo Ele Senhor de nossas vidas, eu preciso adorá-lo. Sendo Ele Senhor do que eu sou, de tudo que eu tenho, eu preciso adorá-lo. E esse é o momento da igreja do Senhor, apesar de você adorar na sua casa, quando você deita, quando você acorda, no seu dia a dia, mas é o momento de nós, como igreja do Senhor, nos reunirmos para adorarmos ao Senhor. Salmo 56, 12. É um salmo maravilhoso que nos chama bem a atenção. Salmo 56, somente o versículo 12. É um salmo davídico. 56, 12 diz assim: cumprirei os votos que te fiz, ó Deus, a ti apresentarei minhas ofertas de gratidão. O começo do versículo diz: cumprirei os votos que te fiz, ó Deus. Há um versículo que diz que é melhor do que você não vote do que você votar e não cumprir. Então, nessa noite eu quero convidar você a fazer isso junto comigo. Quando eu li esse livro, eu falei, Senhor, eu preciso ter esses parâmetros na minha vida cristã. Eu preciso ter esse caráter na qual esse autor, Tozer, falou, eu preciso ter isso na minha vida em nome de Jesus Cristo. Primeiro voto que eu preciso entender, queridos, trate seriamente com o pecado. Algo que tem corroído a igreja do Senhor, algo que tem corroído a vida cristã é o pecado. Pecado nos afasta de Deus, o pecado nos afasta da presença dEle. Você pode vir à igreja, você pode se assentar para adorar, você pode passar um tempo na casa do Senhor, você pode falar como cristão, carregar a Bíblia debaixo do braço, você pode se vestir como cristão, mas se não reconhecer, se arrepender e voltar atrás, Ele nos afasta da presença de Deus. Um dos grandes problemas que às vezes viramos como latas vazias. Falamos, gritamos, levantamos as mãos, mas a essência que tem que habitar em nós não habita, que é a presença de Deus, porque Ele não habita aonde o pecado está. E isso, queridos, é lei. Se Ele está, o pecado não está. Ora, o pecado estando, Ele não está. E nós precisamos entender isso e tratar isso com seriamente. Então, o primeiro voto é trate com seriedade o pecado. Pecado não é algo para se tratar de brincadeira. Ele muda o rumo da sua vida cristã.
Ele muda o rumo da sua história cristã. Ele muda a sua visão, a perspectiva daquilo que pode vir a acontecer quando Jesus Cristo te chamar ou quando vier buscar a igreja. E nós precisamos entender isso, a seriedade de tratar com aquilo que nos afasta do Senhor, porque isso está gerando um relacionamento, ou um envolvimento, ou um afastamento de Deus. Então, tratar seriamente com o pecado é importante na vida do cristão. Reconhecer isso, saber do seu estado, saber do que tem levado ele ou afastado ele da presença de Deus. E não mercadejar, e não acariciar, e não ter como estimação. Sabe o seu bichinho de estimação? Uns têm lá cachorro, outros têm gato, outros têm papagaio, outros têm hamster, ratinho. Quando eu vou comprar ração, às vezes, para o cachorro, eu chego lá, tem rato. Eu falo, Jesus, tem um bichinho de estimação, ratinho. É tão gostosinho, passa no dedo, entra por aqui, entra no chuvaco, sai por aqui. É só você chegar ali no bueiro, está cheio. Os maiorzinhos, os menorzinhos. É um espetáculo, irmão. Espetáculo. É maravilha. Mas tem gente que gosta, né? Ano passado entrou aqui um Stuart Little na igreja, queridos, foi um pega para capar, né? E a Elifânia lá do norte, eu vou lá atrás pegar o que tinha que pegar. Falei, eu não entro. Só para deixar claro, se ele entra, eu saio. Se ele sai, eu entro. É lei, irmãos. Elifânia entrou com a Fátima, se eu não me engano, as duas aqui, ó, brabona. Vou marchando em Vitória. Ó, tamanho da ratinho. As duas saíram no pinote gritando aqui. Falei, cadê aquela valentia toda, Davi? Voltou mesmo? Pois bem, quando você tem o seu bichinho de estimação, né, você precisa tratá-lo. E às vezes a gente trata o pecado como o seu bichinho de estimação. Senhor, toca em tudo, só não toca nisso aqui. Ah, Senhor, isso acalenta o meu coração. Eu me sinto tão solitário. Esse pecado me alimenta. Afinal de contas, eu passo muito tempo sozinho. E o que eu assisto na internet, sabe como é que é, né, Senhor? A minha mulher não me dá atenção e é tão importante os vídeos pornográficos que eu assisto na internet. Afinal de contas, eu sou homem. E aí? Por ser homem, você precisa pecar? Precisa fazer mais fácil é sentar com a sua senhora, falar, meu bem, vamos conversar, vamos colocar os pingos nos is. E a importância disso, se desculpando, porque o seu casamento não está bem, você se desculpa nos seus erros. Pois bem, queridos, trate o pecado com seriedade. Ele te leva à morte, ele te destrói, ele corrompe, ele corrói, ele embrutece o teu coração, ele endurece a tal ponto que você não se sente mais, não tem mais a sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Tipo, você pode estar sentado aqui e eu pregando e você falando assim, o que esse pastor está falando? Ele não sabe o que eu passo. Se passou esse pensamento na tua cabeça, porque o teu coração já endureceu, velho. E você precisa se sensibilizar para ouvir o que Deus tem para a tua vida. Existem algumas coisas que nós precisamos entender sobre esse pecado, que o pecado é inimigo da alma. E o pecado deve ser conhecido, nomeado, identificado e repudiado. É dessa forma. Ele tem que ser conhecido. Ou seja, não existe o pecado sem querer. Todo pecado é planejado, passa pelo âmbito do planejamento da mente. E eu te explico isso muito bem. Você já não está bem, homem ou mulher. Vamos tirar esse peso das costas do homem. Homem ou mulher. E por não estar bem, de repente encontrou-se com um cara lá no teu serviço saradão, sabe? Barriga de tanquinho assim. Tanquinho cheio.
bonitão, te deu uma atenção que você não tem em casa, falou o que você não ouve, segurou na sua mão. A princípio você faz o quê? Está amarrado. Mas no segundo momento, você começa a se sensibilizar pelo pecado que está querendo habitar na sua vida. E essa pessoa que está seduzindo, ele está planejando. Homem ou mulher, o cara como faz? Ele mora lá no Dom Pedro, a menina mora lá no Urbanova, e ele pergunta: aonde você mora? Ela fala: eu moro no Urbanova. Mentira, é caminho da minha casa, é caminho, eu passo lá, eu te dou carona. Você deve fazer isso? Põe no carro, a primeira vez você leva, deixa, fala: meu Deus, quanta gasolina eu vou gastar? Mas valeu a pena. O perfume do carro foi outro. No outro dia, está indo embora, peraí, estou indo também, vou te levar. Segundo, terceiro, o pecado está sendo planejado, arquitetado. Sabe o filho que vai mentir para a mãe e para o pai? Você já reparou o que ele faz? Ele sai da escola, ele pula o muro, e da escola até a casa, meu irmão, ele já matou a mãe da professora, a avó da professora, a professora passou mal, o Covid pegou ela, aconteceram tantas coisas, e quando ele chega em casa, fala: mãe, eu nem te conto, aconteceu tal coisa, porque ele veio o quê? Planejando. Ou vice-versa, ele sai de casa, falta a escola, e fala que a mãe, que a avó, que a tia, que qualquer pessoa morreu, porque ele vai planejar. Você precisa se atentar a isso. Não existe o pecado sem querer. E pequei sem querer. Se você pecou sem querer, então não é pecado, porque não foi planejado. É um ato que você cometeu sem planejar. O pecado tem que ser nomeado, porque se não for nomeado com sinceridade, você não consegue reconhecer. Qual é o meu pecado? É o vício. Qual é o meu pecado? É adultério. Qual é o meu pecado? É fornicação. Qual é o meu pecado? Eu sou amante do dinheiro. Qual é aquilo que tem me roubado de Deus? Eu preciso, pastor, eu não sei. Claro que sabe. Precisa ser nomeado, ele precisa ser identificado, e ele precisa ser repudiado. Eu não quero mais. Isso não vai mais fazer parte da minha vida. Isso não mais vai fazer parte do meu casamento. Isso não mais vai fazer parte da minha estrutura emocional. Primeiro voto que você precisa fazer com Deus, querido: trate com seriedade o pecado, para que você tenha paz, para que você caminhe em paz, para que você caminhe na presença do Senhor. O que te afasta de Deus é exatamente isso. E se isso me afasta de Deus, eu não quero. O Senhor é Senhor sobre a minha vida, sempre e em qualquer situação. Você está ouvindo isso, amém, queridos? Não se distrai não, hein? É para você e para mim. É para você e para mim. Quantas vezes nós, amanhã eu acerto isso. Há um canto que diz que amanhã pode ser tarde demais. Não estou falando aqui o meio. O amanhã pode ser tarde demais. Trate com seriedade. Segundo voto que nós precisamos colocar em nossos corações: não seja dono de coisa alguma. Ser dono de qualquer coisa é o senso do posso. Eu posso, eu tenho, eu faço. Não seja dono de coisa alguma, irmão. Não seja dono de nada. Pastor, mas eu não estou entendendo. Eu tenho a minha empresa. Teve uma pessoa que colocou assim uma frase: o Senhor é o dono da minha empresa. Eu falei: o Senhor não pode ser dono de alguma coisa que é sua. Aí ele: não estou entendendo. Se você colocou que o Senhor é o dono da minha empresa, deixou de ser do Senhor, ela tornou-se minha.
O Senhor é o dono desta empresa. Eu sou um administrador daquilo que Deus me dá. Não seja dono de coisa nenhuma, queridos. Tudo que você tem, tudo que você faz, é o Senhor que te deu. É o Senhor que te deu. Não, você não está entendendo, pastor. O carro eu comprei. O Senhor que te deu o carro. O emprego foi o Senhor que abriu a porta. A casa foi o Senhor que possibilitou. O sustento, a roupa, as vestes, o sapato, foi o Senhor que te deu. Não seja dono de nada, porque quando você fala que eu sou o dono, isso é o senso do posso. Eu posso. Eu sendo dono, eu posso fazer o que quiser. Eu sendo dono, eu posso tomar as decisões que eu quiser tomar. Sendo o Senhor o dono, aquilo na qual o Senhor me deu para administrar, eu vou pensar, orar, o que vou fazer. E é interessante quando nós tomamos isso como princípio em nossas vidas, porque para qualquer coisa que você faça, você e eu vamos aprender a orarmos. Nós vamos aprender a orarmos. Nós vamos aprender a colocar diante de Deus. Nós vamos aprender a colocar diante do Pai. Tipo, coisa simples. Quando nós viemos para São José dos Campos, há 17 anos atrás, a Débora sempre fez isso. Anotou no papel como que queria a casa. A casa para morar. Falei, beleza. E ela está orando. E eu estou aqui na boa procurando. Ela está orando o que ela pediu a Deus, e eu estou procurando valores. Normal. Caçamos, procuramos. Vários lugares, várias casas, várias. E num lugar em que a gente achou que era assim, impossível de nós estarmos, no último dia que nós viemos de Americana para cá procurar casa, ela falou assim, bem, sabe aquele bairro lá distante? Pega uma avenidona, vai reto. A gente não foi lá. Vamos lá. Eu falei, Débora, lá é só condomínio, filha. O que custa? Pelo menos vamos conhecer. Nós fomos, pegamos a estrada, foi, balão, vai. Falei, meu Deus, não chega nunca mais. Chegou lá, balãozinho, quando eu olhei lá, imobiliária. Ela falou, imobiliária aí. Falei, pois é, encostei, entrei. Falei, tudo bem, preciso procurar uma casa. Até quanto? Até tanto. Aí a mulher falou, não tem casa aqui com esse preço. Falei, então. Aí uma corretora falou assim, tem sim. A casa da dona fulano de tal, que ela vai sair mês que vem. Está esse preço. Talvez um pouquinho mais, e aí sempre dá aquela choradeira, porque se eu quero um aluguel de 1.500, eu procuro aluguel de 2.000. Isso é praxe, irmão. Isso é praxe, falando para mim. Eu posso pagar até 1.500, eu vou lá procurar aluguel de 2.000. Quanto que é essa casa? 2.000. Essa casa está muito perfeita, vou pagar 1.500. Tá bom então, eu faço para o senhor 1.500. E aí, na negociação, a casa ficou dentro do valor na qual nós tínhamos. Fomos morar lá dentro do Urbanova. E dentro do que ela escreveu. E as pessoas que vinham da nossa igreja na época, em casa, falavam assim, como que vocês estão morando em condomínio fechado? Eu sei lá, a Débora orou. E tem mais. Como que vocês vão abrir uma igreja dentro de um condomínio fechado? Vocês são loucos? É complicado abrir fora, quanto mais dentro. E aí de repente desce uma mulher, quando estava a nossa mudança. Falei, ô filho, tudo bem? E aí? Eu quero dizer para vocês que vocês são super bem-vindos nesse lugar. Trouxe um bolinho para vocês, trouxe um cafezinho, e eu queria convidar vocês para almoçar hoje lá em casa, porque não tem nada na casa de vocês, não tinha mesmo, mudança estava assim, ó. Era a Beth e o Davi. O vizinho da frente, que talvez alguns devam conhecer, o Celcinho e a Rosana. Celcinho foi lá em casa, soube que era pastor, conversando com ele, papo vai, papo vem, começou a nos ajudar, não saiu da igreja dele de jeito nenhum, que muitos conhecem. Continuou, pastor, eu vou ajudar o senhor a montar essa igreja.
convidou um vizinho, convidou outro. A igreja começou na sala da nossa casa. Queridos, você precisa entender que Deus está na frente de todas as coisas, não é conforme eu quero, é o que Ele prepara para mim e para você, porque eu não sou dono de coisa alguma. Eu não sou dono. Vamos nos mudar de lá e vamos procurar um local. Antes de mudarmos de lá, eu tinha ido com a Esther ver um apartamento exatamente no mesmo prédio que eu moro. A Esther, credo, que lugar horrível, pai. Oi, que é isso aqui, pai? Tá bom. Porque depois da opinião da Débora, o que vale é a opinião da Esther. São as mulheres da casa, não tem jeito. Falei, tá bom. Cheguei em casa, falei, Débora, não vale nem a pena. Hoje eu moro no mesmo prédio que a Esther falou que não era legal o apartamento. E aí Deus abriu uma porta, nós mudamos. E eu fui ver, a Esther viu esses dias, o preço do aluguel da onde eu moro. Uma casa alugando, um apartamento alugando, o dobro do valor, mais do que o dobro do valor que nós pagamos. Falei para ela, fala baixo, que a proprietária lá em Londres pode ouvir. Lá em Londres ela mora. Fala baixo, que ela pode ouvir isso. Sabe por quê? Nós entendemos que não somos donos de coisa alguma. Quando você entende que você não é dono de nada, Deus te dá segundo o coração dele para você. Ele supre segundo a sua necessidade e segundo o querer dele. Deixa eu te dizer uma coisa, o querer dele é sempre melhor do que você pode planejar. Porque pensa de um Deus em excelência. Nós testemunhamos aqui na igreja que a Débora queria muito fechar a sacada do apartamento. Porque eu quero fechar. Entra vento, entra poeira, sacada. Falei, Débora, não tem condições, é muito caro. Um dia, 9 horas da noite, tocou o interfone, eu fui atender. O porteiro falou assim, oi, tudo bem, seu Jorge? Eu falei, sou eu. Ô, seu Jorge, então, negócio é o seguinte, seu Jorge, está aqui a proprietária do apartamento. Eu falei, danou-se. Falei, Débora, ela vai pedir o apartamento. A Débora já entrou em oração, ela falou, Senhor, não brinca comigo. E eu desci, falei, pois não, tudo bem com a senhora? E aí, como é que está? Ela, tudo bem, o senhor com o seu Jorge? Tudo bem, papai, vem. Sabe o que eu vim fazer aqui? Eu falei, quase falei, não sei, nem quero saber. O senhor sabe o que eu vim fazer aqui? Eu vim ver a sacada, porque eu quero fechar a sacada do Senhor com vidro. Aí eu falei, a Débora é terrível, cara. Ela orou por isso. Falei, então a senhora sobe para ver o apartamento da senhora como está. Porque o apartamento, quando eu mudei, estava seco. Agora está com gesso, está com luzinhas embutidas. Ela entrou e falou, mas como está bonito o apartamento. Eu falei, o mesmo valor que estava sempre. Não, né? Não cresce o mesmo valor. A senhora agora só põe a sacada. Deixa eu te falar uma coisa. Nós entendemos que nada é nosso. Nada é nosso. Quando você entende disso, querido, o Senhor derrama sobre a sua vida, porque sabe que a glória não vai para você. Porque sabe que você vai reconhecer que é Deus quem te deu. É Deus que é Senhor sobre todas as coisas. Então, não toma nada como sendo sua. Nada como sendo sua. É Deus que te deu. Terceiro voto, queridos. Nunca se defenda. Aí é dose, hein? Fala a verdade. Nunca se defenda. Você vai ter exemplos em Êxodo 23, versículo 22. Mas o que é nos defender? Às vezes nós defendemos a nossa reputação, o nosso bem, o nosso serviço. Você não precisa disso. Há um Deus que te conhece. Há um Deus que te conhece. Há um Deus e que sabe muito bem quem você é, as suas fraquezas e fragilidades. Ele, sabedor de quem você é, você não precisa se defender, porque Ele é Deus que vai na frente defendendo você. Sabe qual foi um dos maiores erros que eu tive? Quando eu decidi me defender. E quando eu me defendi com tanta vontade de me defender que eu fiz besteira. Talvez se eu falasse só assim, Deus conhece o meu coração e sabe quem eu sou.
tivesse mudado todo o rumo da história. Ou talvez não, né? Talvez fosse para estar aqui. Mas o Senhor é quem nos defende. Meu irmão, você querer provar por A mais B quem você é, o que você faz, isso é besterol. Deixa na mão de Deus. Fala: Senhor, eu vou entregar isso nas tuas mãos. Eu vou entregar nas tuas mãos. Não importa o que as pessoas estão achando que eu sou, porque eu não sou. Dizem que sou o que de fato eu nunca fui, mas eles têm uma visão distorcida do que eu sou. Não vou me defender. Quando eu e Débora nós saímos de Americana, quando nós saímos de São José do Rio Preto e voltamos para Americana, algumas pessoas chegaram da seguinte forma: também vocês têm na casa de vocês 11 tapetes. E aí eu queria me defender por que tinha 11 tapetes. Não, filho, são 11 tapetes aqui dessa loja aqui que tem na esquina aqui, aquela Barela, da Pernambucana. Não são 11 tapetes persa, são 11, né, tapete persa. Péssimo será dado, não é persa. Então não é. Aí você vai querer se defender: pastor, para que o senhor tem uma árvore na sua casa? E aí eu queria explicar o porquê que eu tinha uma árvore na minha casa. Pastor, por que você tem? É da sua conta? Deus me deu, querido. E Deus sabe por que Ele tem feito isso na nossa vida. Você não precisa se defender. Deus conhece o teu coração. Deus conhece as suas falhas. Deus conhece os seus pontos positivos que você tem acertado, naquilo que você está querendo acertar e naquilo que você está com dificuldade em acertar. Deus conhece. Deus conhece. E por conhecer a minha vida e a tua vida, Ele nos defende. Ele faz com que as pessoas mudem o olhar em relação a quem você é. É Deus que te defende. Nunca se defenda. Guarda isso como voto na sua vida. Quarto, nunca passe, esse é legal, nunca passe adiante algo que vai prejudicar alguém. Quarto, vou resumir isso tudo, irmão Sérgio: não seja fofoqueiro. Nunca passe adiante algo que não vai edificar alguém. Sabe qual que é um dos grandes problemas da igreja? Eu não vou ficar nessa igreja não, por quê? Porque, pelo amor de Deus, pastor, o pessoal fala demais. Pessoal, eu cheguei aqui como visitante, aqui o casal, a Rita e o Carlos, são pastores. E quando eles chegaram aqui, falaram: olha, tá vendo aquele gordinho ali? Nem te conto. É aquele gordinho ali, nem te conto. Ele fala: não vou voltar nessa igreja, nem cheguei. Já meteram a boca, já falaram do que sentem falta, o que não sente falta. Não passe adiante algo que não vai edificar, algo que vai prejudicar alguém. Você, a sua boca não foi feita para isso. Você concorda comigo? Amém, queridos? Quer dizer, comigo não, com Tozer, que eu não fiz nada aqui, só copiei. 1 Pedro capítulo 4, versículo 8 diz o seguinte: o amor cobre multidões de pecados. O fofoqueiro não tem lugar no favor de Deus. Mateus 7, 2 diz o seguinte: como a forma que você julgar, você também será julgado. Você já pensou em falar assim? Quando você ouvir alguma coisa de alguém: aqui jaz em paz a história sobre esse irmão. Já experimentou falar isso? Alguém chega para mim e fala assim: pastor, vou te contar alguma coisa do pastor Rodrigo. Eu ouvi e falo: aqui jaz em paz a história do Rodrigo. Morreu.
A única coisa que vou fazer é orar por ele. Não passe adiante, irmãos. E você sabe que fofoqueiro tem um trejeito de fofoca. Você sabe disso. Há um trejeito do fofoqueiro. Quando você fala assim: Júnior, eu tenho um negócio para te contar, mas não vou te contar. Ou seja, quem está falando é fofoqueiro. Eu tenho para te contar, eu não vou te contar. Aí o Júnior, que é outro fofoqueiro, fala: agora você vai. Vai sim, vai muito. Porque eu preciso, a Bíblia fala que nós devemos dividir as cargas uns dos outros. É Bíblia. Nós precisamos dividir. Então você me conta que juntos nós vamos orar. Sabe como que o fofoqueiro faz? Então vou te contar. Põe a mãozinha na boca e fala. Colocou a mãozinha na boca. Eu de longe eu olho assim: miserável, está fofocando. Porque se não é fofoca, o que ele faz? Ele está falando. Se é fofoca, ele tem o jeitão dele. Você conhece o cheiro de fofoca, de fofoqueiro, é cheiro de encrenca. Esse irmão tem cheiro de encrenca. Faz isso não, irmão, em nome de Jesus. Não leve adiante aquilo que pode prejudicar alguém. Olha quantas vezes você já prejudicou a caminhada cristã de alguém. Porque julgamos, apontamos o dedo, porque nos achamos melhores do que os outros. E por nos acharmos melhores, pastor, e nisso eu nunca errei, e por nunca ter errado, eu posso apontar o dedo, aleluia! Mete um aleluia no final para dar o ar à espiritualidade. Não, você não deve fazer isso. Você não deve levar adiante. Essa pessoa que está do seu lado é seu irmão. E por mais que você fale mal dos seus irmãos carnais, você não deve falar mal dos seus irmãos espirituais. Eu brinco com a Débora, nós brincamos no carro, que quando a gente sai de Americana e vem para cá 200 quilômetros, aí a gente sai de lá 10, 11, meia-noite, e eu falo: Débora, nós saímos tarde demais, bem, eu estou com sono. Por que você é nesse horário? Vamos falar mal de alguém. Vamos falar mal de algum irmão. E a Débora está assistindo. Vamos falar mal da Suzy. A Suzy é terrível, eu venho dirigindo. Ei, como é bom falar mal da Suzy. Suzy, é Bilene, então não se fala. É um rio para poder falar mal dela. Deve estar me assistindo, por isso que eu estou falando, viu, irmãos? Não leve adiante. Não leve adiante. Fica quieto. Você já experimentou orar por alguém? Orar por essa pessoa? Esse é o teu papel, o meu papel. Se somos igrejas, se somos família, se somos irmãos, se temos o mesmo sangue, ao invés de você criticar, dá um abraço no Maurício e fala: Maurício, quero orar por você, negão. Você está precisando de oração, Maurício? Eu também. Chega aqui, velho, vamos orar. Ora por mim aí. Ao invés de você procurar a ferida, a ação é muito melhor, não é não? É muito mais bonita, é muito mais edificante, traz crescimento e amadurece a vida cristã. Bem, se eu já falei da quarta, você sabe que essa é a última, porque são 5 votos. Nunca aceite qualquer glória. Nunca aceite qualquer glória. Semana passada, o pastor Lucivaldo pregou. Cheguei perto dele e falei: boa mensagem, nego. Foi bem, hein? Ele olhou para mim e falou assim: foi Deus. Aí eu falei: é isso mesmo. É isso mesmo. Você e eu não devemos aceitar qualquer glória. Porque todas as vezes que você recebe glória, você coloca o Senhor para trás. Todas as vezes que você recebe glória, você coloca o Senhor para trás. E o lugar de Deus não é para trás, é na frente de todas as coisas.
toda honra, toda glória, todo louvor seja dado a Ele. Você pode fazer muito bem, você pode ser muito bem no que você faz, mas o que você faz, como eu falei, por exemplo, da Rose, é dom de quem? É dom de Deus. É Deus. Então, querido, muito obrigado pelo seu elogio, mas foi Deus que me capacitou para fazer isso. Pastor, afinal de contas, eu sou um cara altamente preparado, estudado, carimbado, registrado, para poder fazer o que eu faço. Por isso que eu sou desse jeito. É tão gostoso quando você fala assim: olha, foi o Senhor que dirigiu a minha vida, foi o Senhor que me abençoou. Eu já contei o testemunho aqui da Maria e a pastora, a doutora Regina, está aí, sabe como é que é? Ela chegou no hospital praticamente morta, e a igreja aqui já sabe o que aconteceu. Sofreu um acidente, o carro capotou, ela bateu a cabeça na lateral, no meio fio, com o carro capotado. Traumatismo craniano, perdeu toda essa parte do crânio. Aquela correria, logo depois do almoço, a gente foi para o hospital, cheguei no hospital, e aquela angústia daquela criancinha, morre, não morre, entrou na maca como já morta, e aquele negócio, e eu ali fora, eu falei: Jesus, tem misericórdia, Jesus, tem misericórdia, vovó, tio, todo mundo chegando ali na hora. Eu falei: Deus, o que vai fazer? E eu precisava vir embora para o culto, e eu bati na porta, falei: tudo bem, eu sou pastor, e eu preciso orar por ela antes de ir embora, eu preciso ir embora. E aí o segurança do hospital falou assim: olha, você é pastor? Então faz o seguinte, entra aí e ora lá, só o pastor. E eu entrei, quando eu cheguei, estava ela deitada na cama, os médicos em volta, sentados, olhando, e quase que sem saber o que fazer. Eu falei: tudo bem, eu sou pastor, e eu gostaria de orar por ela. E uma médica falou para mim assim: pastor, acho bom o senhor orar mesmo, porque nós não sabemos o que vai acontecer hoje. Todas as possibilidades se esgotaram, nós não temos o que fazer, estamos esperando um médico chegar, que é especialista, para ele dar um parecer, mas o diagnóstico é para a morte. Falei: então nós vamos orar, porque esse Deus vai dirigir a vida de vocês. Aquela médica podia fazer o quê? Pastor, não se preocupe, não precisa nem orar, não se preocupa, já sabemos o que vamos fazer, está tudo certo. Não sabemos, a limitação chegou, nós não sabemos o que fazer, e eu acho bom o senhor orar mesmo. Naquele momento, Senhor, abençoa essa criança, mas acima de tudo, dê sabedoria a esses médicos, não sei nem qual era as especialidades que tinha ali, dê sabedoria a esse corpo médico, que vim colocando a mão na cabeça de cada médico. Quer saber se era espírita, se era crente, se era católico, se era, não interessa o que era. Senhor, dê sabedoria, dê graça, aquilo que eles estudaram, aquilo que eles aprenderam, aquilo que de repente eles viram como um flash na faculdade. Deus, aquilo que já foi por experiência, traga na memória dessa equipe o que eles podem fazer. E a médica abriu o olho e falou: pastor, muito obrigado, eu sei que Deus vai dirigir alguma coisa. Conclusão dessa história: essa criança está viva, e melhor de tudo, bem. Não precisou colocar a plaquinha, porque ia tirar um pedaço do cérebro, guardar, parece que no estômago, um negócio assim. Não deu, porque triturou tudo, ia colocar uma placa, mas o crânio está fechando a cada dia. O que era um buraco de uma palma da minha mão, está fechando e já está um buraquinho pequenininho. É quando eles falaram: nós não sabemos o que fazer. E depois que tudo passou, um dos médicos falou assim: olha, foi Deus que nos dirigiu. Porque nós não tínhamos noção. Não pegue glória de nada na tua vida. Você pode fazer o que você fizer muito bem, é Deus quem te capacita, é Deus que dirige as suas mãos, é Deus que cuida dos seus negócios, é Deus que cuida da sua empresa, é Deus que abre e fecha portas. Olha o que a Juju acabou de contar de testemunho. É Deus que abre e fecha as possibilidades de uma nova amizade. Ai, perdi o amigo. Você perdeu nada, Ele que perdeu você, não foi você que perdeu Ele. Ele que perdeu a possibilidade de andar com uma pessoa cristã que você é. Toda honra e toda glória seja dado ao Senhor. Nós precisamos aprender isso.
A igreja, o corpo de Cristo precisa aprender isso todos os dias. É tudo para Ele, por Ele, através dEle. Ele é Senhor sobre todas as coisas. A nossa vida, ela tem que ser escrita debaixo desses propósitos de Deus para nós. Tem que ser escrita debaixo desses propósitos. Queridos, são 5 pontos básicos, e que talvez você já tenha ouvido em várias outras mensagens. Sim, ouviram. Mas hoje eu vou estar trazendo para o seu e para o meu coração a importância de entendermos que precisamos tomar esses votos com o Senhor para obtermos poder espiritual. Muitos perecem porque lhe faltam conhecimento. E isso te traz sustento para ter uma vida saudável diante de Deus. Você pode ficar de pé?